A paz, povo de Deus. Deus hoje vai nos abençoar com uma palavra em que Ele vai revelar aos nossos corações o quanto devemos ser obedientes, fiéis, o quanto devemos seguir a Sua palavra, estar diante do Senhor, seguindo fielmente a Sua palavra, sendo obediente. Nós estaremos hoje lendo Êxodo 32. Vocês podem estar notando aqui um ambiente diferente. Eu tive que me ausentar da minha cidade por motivos de trabalho. Então nós estamos aqui num ambiente totalmente diferente, mas a gente não pode deixar de estar aqui, nesse propósito de fé. Então estamos em viagem, mas estamos diante do Senhor com esse propósito de fé. Iluminação, ambiente, tudo diferente, mas o nosso coração é o mesmo, sempre voltado para Deus e buscando o Senhor. E hoje nós vamos ver Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te e fazes deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro e traze todos eles. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxe a Arão. E ele os tomou das orelhas das suas mãos, os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. Infelizmente, nós vemos aqui uma passagem que contraria totalmente aquilo que Deus queria para o povo. Deus estava com Moisés há 40 dias, dando ordenâncias, os mandamentos, instituindo algumas leis, orientações para o povo, para que o povo pudesse estar na presença de Deus continuadamente. Infelizmente, pela impaciência, pela imprudência, pela falta de fidelidade, pelas suas impulsividades, por sempre buscar fazer a sua própria vontade, o povo de Israel aqui, que estavam ainda contaminados pelos costumes do povo do Egito, que buscavam adorar deuses através de imagens, o povo vai até Arão e pressiona Arão para que esse pudesse fazer um símbolo do Deus, do Senhor de Israel, para que eles pudessem adorar, uma vez que Moisés já havia muito tempo estado no monte sem dar retorno. Eles imaginavam que Moisés não iria mais voltar. Assim eles falam que Moisés havia sumido, que Moisés, que havia tirado ele do Egito, eles não sabiam o que estava sucedendo. Enfim, muita insegurança, muitas incertezas em relação ao coração desse povo quanto a Moisés, ao que estava acontecendo com Moisés. Resolve então fazer uma estátua na forma de um bezerro para adorar o Senhor. E assim vão até Arão e o persuade a fazer essa estátua. Arão então dá a ordem para que eles tomem de todo o ouro, dos brincos de ouro dos filhos, das esposas, para que pudessem fundir e fazer então uma imagem para que eles pudessem adorá-la. Nós vimos aqui uma realidade onde que Arão pede os brincos. O que o brinco representava lá no Egito?
O brinco representava a escravidão. Todo servo que era escravo de um senhor tinha que colocar uma argola, um brinco. E esse povo, então, era a marca da escravidão, era a marca da servidão. Esse povo saiu do Egito, mas a cultura do Egito não saiu deles. Esse povo que era escravo no Egito ainda estava escravo da idolatria, escravo do pecado, porque Deus havia determinado por estatuto que esse povo não deveria se curvar a nenhuma imagem, não deveria adorar a nenhuma imagem que representasse qualquer que fosse o Deus, inclusive ao próprio Deus de Israel. Ele diz que não se curvará, não adorarás, está em Êxodo ainda, que não adorarás nenhuma imagem à semelhança de homem, de qualquer animal dos céus, do mar ou sobre a terra, nem mesmo que seja referente ao próprio Senhor. E aqui eles falam, vamos fazer uma imagem, vamos fazer uma escultura para adorar o Senhor de Israel. Não era nem para adorar outros deuses, mas era para simbolizar o Deus de Israel. Mas isso foi uma afronta enorme ao próprio Deus, uma vez que não há nada em forma de animal, em forma de aves, de répteis, de animais aquáticos, que possam representar o nosso Deus, porque Deus é em espírito. E a palavra dele é muito clara, que busca os verdadeiros adoradores que os adora em espírito e em verdade. Então aqui, Arão, talvez pressionado por esse povo que queria algo que pudesse representar o Deus de Israel e que pudessem festejar e celebrar para adorar, cai no pecado, um dos piores pecados que a humanidade pode correr. É adorar algo que não é o próprio Deus, o Deus vivo. E a palavra de Deus é muito clara, gente. Buscai adorar Deus em espírito e em verdade. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro e entregou a Arão, que fundiu e fez o quê? Um bezerro. Eles não acreditavam que Moisés, por estar demorando demais, voltaria. E Arão, vendo isso, edificou um altar, depois que eles fizeram esse estado, edificou o altar e apregoou Arão e diz, amanhã será festa ao Senhor. Eles iriam adorar a Deus, mas infelizmente da forma errada. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram as ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. O povo ofereceu sacrifícios, ofereceu ofertas pacíficas ao Senhor, diante do altar, mas aquilo não estava de acordo com os princípios, a lei, os mandamentos do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Vai, porque Deus já havia percebido, Deus que é onipresente, que é onisciente, ele viu que o povo de Israel, o povo que ele havia libertado do Egito, infelizmente ainda trazia dentro de si a cultura do Egito. Não estava sendo 100% fiel ao Senhor. Havia feito uma estátua de bezerro, de ouro fundido, estava diante dela oferecendo holocausto no altar que Arão edificou e festejando, celebrando. Isso é corrupção. Corrupção do espírito, corrupção da mente, corrupção do coração. Quando nós não estamos com o nosso coração voltado totalmente para Deus, e sim para objetos, para bens materiais, para coisas que são desse mundo, nós estamos com o nosso coração corrompido. Essa é uma mensagem que Deus traz ao nosso coração hoje. Muitas vezes colocamos os nossos bens materiais, colocamos as nossas posses diante de nós
e nos alegramos com isso, isso é normal, devemos nos alegrar, celebrar, comemorar, festejar as vitórias, as conquistas, mas não devemos colocar isso em primeiro lugar em nossa vida, como centro e fonte de orientação para a nossa vida, como adoração para a nossa vida. Devemos adorar o Senhor, e não há nada que possa representar o nosso Deus Altíssimo em espírito. Então tome muito cuidado, qualquer que seja a figura que as pessoas podem estar oferecendo para que represente o poder de Deus em nossa vida, que represente a nossa fé, que represente o próprio Deus Altíssimo. Não tem lencinhos, não tem vassourinha da fé, não tem travesseiros, porque infelizmente a gente vê líderes espirituais, né, sugestionando o povo, assim como aconteceu aqui, para que possam estar recebendo o lencinho do setu, uma bênção, o travesseiro do milagre, a vassourinha para varrer os pecados. Nós não precisamos disso, porque quem varreu definitivamente o pecado por nós é Jesus Cristo. E Ele, o próprio Deus, Ele está em espírito no meio de nós. Não precisamos de vassourinha, não precisamos de nenhum objetos para representar a nossa fé e nem para representar o Deus Altíssimo. Essa mensagem é muito forte para o nosso coração, para que a gente possa entender o quanto é importante nós estarmos na presença de Deus, buscando o Senhor em espírito e em verdade. Então diz o Senhor: vá, Moisés, porque o seu povo, o teu povo, o povo de Israel, aqui nesse momento Deus não estava nem mais considerando como seu próprio povo. Tome cuidado, porque Deus pode riscar o seu nome do livro da vida, pode riscar o nosso nome do livro da vida, quando nós não estamos de coração puro diante dele, quando nós estamos adorando outras coisas, colocando outras coisas, objetos, riquezas, bens materiais, até outras pessoas como principal em nossa vida. E depressa se tem desviado o caminho que eu tinha ordenado, e eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e ofereceram sacrifícios e disseram: este é o teu Deus. Aqui fala ainda em Deus, a palavra de Deus está escrita em letra minúscula, Deus. E Deus sempre, quando se refere ao próprio Deus, ou Deus Altíssimo, ela é escrita em letra maiúscula. Aqui referindo-se então como Deus via o povo oferecendo esse sacrifício a Deus estranho, porque a ele nunca havia pedido que fizesse nenhuma imagem e que o adorasse. Então, para Deus é como se o povo de Israel estivesse adorando os deuses, porque um bezerro não representa Deus, nenhuma imagem que fizermos vai representar Deus, e isso perante Deus é idolatria. Então aqui a própria frase do versículo, ela nos indica que essa adoração não era a adoração direcionada e que representava a vontade de Deus. Não era direcionada para Deus e nem representava a vontade de Deus. Podia ser para qualquer outro Deus que o povo pudesse ter no seu coração, de menos o Deus de Israel, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, que tirou o povo do Egito. Disse mais o Senhor, Yahvé, quando fica a palavra Senhor, significa Yahvé, Javé, o nosso Deus Altíssimo. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo, e eis que o povo é de dura serviço. Infelizmente, dura serviço. Pessoal, nós muitas vezes somos difíceis, de lidar. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos aos cultos, nós sabemos o que é certo, o que é errado, mas muitas vezes, a maioria delas, nos dobramos diante do pecado, nos dobramos diante das vontades da nossa carne, nos dobramos diante da nossa vaidade, nos dobramos diante do nosso egoísmo, nos dobramos diante das nossas convicções que infelizmente são influenciadas pelo mundo, pelas coisas do mundo, seja pelo dinheiro, seja pela fama, seja pelo sucesso, seja pela vontade que o mundo muitas vezes nos traz como desejo, e nos corrompemos.
nos corrompemos, nós ficamos afastados de Deus por causa dessa nossa dura serviço. Ou seja, somos um povo que, por mais que Deus tenha misericórdia de nós e que somos salvos pela graça, muitas vezes, na maioria delas, nós temos um coração duro para servir ao Senhor. Temos uma resistência para poder servir o Senhor segundo a vontade de Deus. E não segundo aquilo que a gente acredita que é certo, mas segundo a vontade de Deus. Porque alguns, como eu tenho falado aqui, acham que estão servindo o Senhor, pegando lencinhos, travesseiros, vassourinhas e qualquer outro objeto, ou mesmo imagens, e diante deles adorando e colocando como objeto de fé ou figura do nosso Senhor Altíssimo. E aqui fica muito claro, gente, para a gente não cair nesse pecado. Agora, pois, deixa para que o meu furor se acenda contra ele e consuma, e eu farei a ti uma grande nação. Aqui nós estamos recebendo uma mensagem da Maíra. Eu gostaria de abrir um espaço aqui para ler. Bom dia, Eriston. Considerando esse contexto bíblico, adoração a santos por imagem, ou mesmo usar uma imagem para a figura de Cristo, é considerado idolatria? Sim. O máximo que a gente pode, de acordo com a palavra de Deus, ter como representação da nossa libertação é a cruz pela qual Jesus passou por ela, e ela é o símbolo da nossa salvação. Mas não devemos, diante da cruz, adorar, porque Jesus ainda não está na cruz. Jesus ressuscitou. A cruz apenas é um símbolo da salvação. Traz em si um significado. A idolatria, ela acontece quando a gente, diante de imagens, a gente conversando com a imagem, diretamente olhando para a imagem e considerando aquela imagem o próprio Deus, ou conversando com a imagem, acreditando que Deus está naquela imagem, que aquela imagem é o próprio Deus vivo, aí a gente está cometendo idolatria. Nada pode representar na forma de homem, de animal ou de qualquer outro objeto a presença de Deus. Nós devemos sim, como a palavra de Deus fala em Mateus 6, entrai para o seu aposento, ou seja, para dentro de si mesmo, fecha a porta e ora em secreto ao teu Pai, que teu Pai em secreto escuta. Ou seja, nós somos templo do Senhor Altíssimo. Aqui está bem claro que Deus não quer que nós o adoremos através de objetos, através de imagem, mas que nós o adoremos em espírito. Quando nós entramos para dentro de nós mesmos, nós estamos entrando em comunhão com Deus. Nós não precisamos de nada para entrar em comunhão com Deus, nenhum objeto para entrar em comunhão com Deus. E quando eu estou diante de uma imagem, estou diante de algum objeto, e ali de joelho, prostrado, ou passando a mão, fazendo qualquer sinal como se fosse uma bênção para a nossa vida, infelizmente, não sou eu que estou instituindo isso, não é uma interpretação pessoal minha, é literal, é o que está aqui na palavra de Deus. Infelizmente, a cultura do povo romano, eles faziam imagens dos imperadores, dos reis, dos governantes, e as pessoas, quando passavam por essas imagens, o povo, né, sobre esses líderes, sobre a imagem, diante da imagem desses líderes, às vezes tinham que se prostrar, às vezes tinham que fazer uma reverência, e isso ficou muito arraigado na cultura romana. E infelizmente tem algumas religiões que fazem para si essas imagens, mas é algo que vem da cultura romana, assim como o povo de Israel estava fazendo imagens, uma imagem no caso de bezerro, para adorar o Senhor,
Isso foi abominável diante dos olhos de Deus. Deus não vê isso como um sinal de adoração, mas sim um sinal de dura serviço, como a palavra de Deus está falando aqui, de desobediência, de um povo infiel e desobediente, porque Deus deixa muito claro. Se nós lermos toda a Bíblia, nós vamos ver que não há nenhuma referência, ao contrário. Deus abomina que nós façamos imagens para adorar, inclusive para colocar em altar e seguir em procissão. Nós vamos ver isso lá em Isaías também. Infelizmente, devido à cultura de povos que trazem para o cristianismo algumas práticas religiosas, o povo se corrompe, o povo desobedece ao Senhor. Mas não precisamos. Figura de Cristo, qual é a figura que nós temos de Cristo? De um Cristo de olhos azuis, de pele clara? Isso é uma questão cultural também, de um povo que criou uma representação de Cristo, até porque o povo de Israel não tinha essa característica, não tem essa característica de cabelos longos, de barba, de olhos claros, um Cristo bonito. Até porque em Isaías fala que não havia formosura nenhuma nele. Então tudo que eles fazem para poder representar o nosso Deus, mesmo em forma de homem, de Jesus Cristo, não condiz com a realidade, é engano, é mentira. Fala que não havia formosura nenhuma nele, que pela sua beleza ninguém iria aproximar dele. Está lá em Isaías. Então, qualquer coisa que nós façamos para representar o Senhor, nunca irá representá-lo em essência, em verdade, porque Deus é Espírito. Nós vamos, durante o estudo bíblico, nós vamos ver pormenores, não vamos ficar buscando nem citando aqui, porque senão, na hora que a gente chegar lá, a gente vai contextualizando, senão a gente vai ficar aqui horas e horas e horas e horas só citando textos bíblicos que confirmam o que eu estou falando e o que está claro aqui, bem literal aqui, em Êxodo 32. Diz: Senhor, tenho visto esse povo e eis que ele é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa para que o meu furor acenda a este povo. E eis que é povo que está fazendo o que é contrário à minha vontade, é um povo desobediente, e agora a minha ira irá se acender contra esse povo. E desde que eu consuma esse povo, e farei de ti uma grande nação. Olha esse versículo. Assim como aconteceu no tempo de Noé, que o povo havia se pervertido, que o povo havia mudado os seus caminhos, em que Deus levantou Noé para que a partir de Noé fosse feita uma nova geração de povo, de homens e mulheres santas para poder servir, estar diante do Senhor. Mesmo lá no Jardim do Éden, Caim e Abel, Caim representando aí as nações ímpias, o povo de dura cerviz, onde que o juízo de Deus veio sobre ele. Agora em Noé, nós vimos também o quanto que aquele povo estava corrompido e que Deus separou Noé e muitas espécies de animais para que Deus pudesse começar uma nova terra com um novo povo. Aqui Deus também se arrepende, no sentido aqui, Deus viu que o povo era um povo desobediente, Deus viu que o povo era um povo que não estava com o coração 100% voltado para ele, e Deus fala a Moisés: tenho visto que esse povo, por ser de dura cerviz, o meu furor vai acender contra eles e vai consumi-lo, e eu farei de ti uma grande nação. Deus então quer fazer a partir de Moisés uma nova nação de um povo obediente. E nós vamos ver na próxima passagem a importância do sacerdote, a importância do homem de Deus, que vem interceder pelo seu povo junto a Deus. Deus estava tão irado com o povo que ele queria consumir totalmente da face da terra esse povo. Aí Moisés fala, porém, Moisés diz, suplicou ao Senhor, seu Deus, e diz: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o seu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força?
e com forte mão, porque hão de falar dos egípcios. O que há de falar os egípcios? Dirão, para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra? Torna-te o teu furor, a tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. A palavra arrepende-te aqui quer dizer, tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia do teu povo, Pai. Então nós vimos aqui Moisés como sacerdote, aquele que intercede a Deus pelo povo, aquele que ora a Deus pelo povo, pedindo a Deus que tenha misericórdia do povo. E Deus, gente, é misericordioso. Deus é misericordioso. Por mais que nós desobedecemos ao Senhor, por mais que nós façamos coisas que desagradem o coração de Deus, Deus está sempre ouvindo as nossas orações, as nossas súplicas. Deus está sempre de ouvidos inclinados, esperando que nós possamos aquebrantar o nosso coração e nos arrependermos dos nossos pecados. Deus está sempre voltado para a gente, para o seu povo, que somos nós em Cristo Jesus, para que Ele possa estender a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Se fôssemos pelas nossas obras, nenhuma carne seria salva, porque nossas obras são más, infelizmente. Mas é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Muitas vezes nos pervertemos, desobedecemos ao Senhor, somos infiéis ao Senhor, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia e na sua infinita graça, Ele está sempre estendendo as suas mãos, está sempre vindo de encontro como um Pai misericordioso, sempre perdoando e cobrindo-nos de bênção. Então aqui Moisés intercede como sacerdote do seu povo junto a Deus e fala: se assim fizesse, Senhor, o povo do Egito vai zombar do Senhor. Toda aquela obra que o Senhor fez para libertar o povo seria em vão. O povo então comentaria, tirou Deus, o seu povo do Egito, para destruí-lo no deserto. Aí ele lembra a Deus, Deus não precisa ser lembrado, mas ele vem com a intercessão, com a oração, falando ao Senhor: lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissestes: multiplicarei a vossa descendência como estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda a terra, de que tenho falado, para que possua por herança eternamente. Então, Moisés aqui lembra da promessa de Deus aos descendentes de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó. Então ele traz à memória a promessa que Deus faz a Abraão. Ele traz à memória a promessa que ele fez em tirar o povo do Egito e levar para uma terra que emana leite e mel, de entregar ao povo de Israel a promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaque e ao próprio Israel, que ele iria colocar por possessão, por herança eterna aquela terra. Então Moisés diz: multiplicarei a vossa descendência, assim tinha dito o Senhor, tinha prometido o Senhor tanto a Abraão, quanto a Isaque, quanto a Israel, que aquela terra ele daria por herança ao povo de Israel. Então não fazia sentido agora destruir esse povo no deserto. Então o Senhor arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Aí a palavra arrepender, gente, quero frisar bem. Deus teve misericórdia, Deus teve compaixão. Deus ouviu a oração de Moisés. Então, independente do mal que você tem feito, independente do pecado que você tem cometido, independente da desobediência que tem realizado, que tem feito, independente do pecado que você tem trazido, que você possa se arrepender, porque Deus é misericordioso. A todo momento nós somos chamados ao arrependimento. A todo momento somos chamados a adorar Deus em espírito. A todo momento estamos chamados para estar na presença de Deus. A todo momento Deus está de ouvido inclinado às nossas orações.
Deus está com o coração voltado com a sua infinita misericórdia para atender as nossas orações. Então, que nós possamos nos arrepender enquanto há tempo, enquanto estamos aqui, e que possamos voltar totalmente o nosso coração ao Senhor. Então o Senhor arrependeu, o Senhor teve misericórdia desse povo diante da oração de Moisés, diante da súplica de Moisés. Se tem algo que vocês querem alcançar, a misericórdia, a graça do Senhor, através da misericórdia e da graça do Senhor, ore ao Senhor, suplica ao Senhor, busca ao Senhor, com o coração aquebrantado. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas dos testemunhos na mão, 2 tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos. Diz Moisés a Josué: não é alarido de vitória, nem alarido de vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. Ou seja, estavam festejando, estavam celebrando, eles estavam se jubilando, se alegrando, comemorando por causa daquela imagem do bezerro que eles estavam adorando. Então eles acreditavam que estavam prestando um culto ao Senhor, mas na realidade eles estavam praticando a idolatria. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das tuas mãos e quebrou-as no pé do monte. As tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus, com todos os mandamentos, foi tamanha a ira de Moisés contra aquele povo, que Moisés não suportou. Na hora ele jogou as pedras, as tábuas de pedra, que havia escrito ali o Senhor com o dedo dele, os mandamentos, estatutos, ao seu povo, ao povo de Israel, ele lança ao chão, indignado, irado com o povo, e quebra essas tábuas de pedra. E tomou Moisés o bezerro que tinha feito o povo, e queimou no fogo, moendo até que o tornou em pó, e espargiu sobre as águas, e deu a beber os filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito esse povo que sobre ele trouxe tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Então Arão se justifica aqui diante de Moisés, que ele fala assim: não se acenda, meu irmão, a ira contra mim, porque esse povo é um povo obstinado, é um povo que não tem nada que você fale com ele que possa convencê-lo do contrário. É como se Arão estivesse reconhecendo a sua fraqueza diante do povo e que ele foi pressionado e que não teve como impedir com que o povo fizesse aquele bezerro. Então, ele fez, porque assim ele foi pressionado pelo povo que havia ido até ele pedindo que fizesse essa imagem. Então ele roga a Moisés que não se acenda a ira contra ele. Então, na realidade, Arão também estaria sujeito à ira de Deus. Mas aqui nesse momento ele pede Arão pede a Moisés que a ira de Moisés não se acenda contra o próprio Arão. Aqui ele está arrependido. Ele se arrependeu do seu pecado, porque ele foi participativo também. Ele teve participação em todo esse processo da confecção do bezerro. Foi ele que pediu que o povo trouxesse o ouro. Ele foi persuadido pelo povo a fazer aquela estátua. Você que está talvez sendo influenciado pelas coisas do mundo, persuadido pelas coisas do mundo, aqui a palavra é bem clara: há tempo de arrependimento. Há tempo, peça ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor e se arrependa diante do Senhor, para que a ira do Senhor não venha sobre nós. Quando a gente fala sobre a ira de Deus, dá a impressão, na realidade é um termo, uma forma de expressar. É o juízo de Deus. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, mas Deus também instituiu leis. E o juízo de Deus vem. O juízo, assim como temos o juízo do terreno, o juízo dos homens, para que possamos corrigir diante da sociedade, somos
punidos, somos julgados, somos condenados a cumprir alguma sentença. Há também o juízo de Deus. Há uma justiça divina que está sobre nós. Então, quando fala ira de Deus, na realidade está se referindo à justiça de Deus. E a partir do momento que Deus institui leis, princípios, valores, nós devemos seguir. Porque quando a gente segue por outro caminho, Deus não vai nos punir com a sua ira, porque Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Mas a justiça, ela vem sobre nós. São coisas que Deus, vamos falar assim, de uma certa forma, não tem como deixar de cumprir, porque é um princípio. E Deus, ele não muda os seus princípios. Deus instituiu leis, Deus instituiu mandamentos, e nós devemos segui-los. Aqui a palavra do Senhor deixa bem claro que Moisés, ele pega esse símbolo da adoração, da idolatria, destrói esse símbolo da adoração, da idolatria, o que nós devemos fazer, tirar da nossa vida tudo aquilo que representa idolatria, tudo aquilo que é adoração às coisas do mundo, e estarmos de coração puro voltado para o Senhor, arrependido. Então Deus nos dá essa oportunidade para que a justiça do Senhor não caia sobre nós. Pôs-se, então, vendo Moisés que o povo estava despido, um versículo anterior. E eles me disseram, diz Arão, faça-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu, e a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Arão está reproduzindo o que o povo havia falado para ele. Então lhes diz, quem tem ouro, arranque o derramo e lance-o no fogo, e saiu este o bezerro. Arão continua explicando o que aconteceu. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, vem a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Todos os levitas, prova aqui que todos os levitas estavam separados para Deus, estavam diante do Senhor e não haviam sido corrompidos. Então eles, quando Moisés chama aqueles que está diante de Deus, que não foram corrompidos, aqueles que querem adorar verdadeiramente Deus em espírito, que vem até mim. Então todos os levitas foram. E disse assim ele, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um do seu irmão, a cada um do seu amigo, e a cada um do seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram o povo daquele dia 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isso para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que naquele dia seguinte Moisés disse ao povo, vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Essa passagem, esses versículos que eu acabei de ler, representa nada mais, nada menos que o juízo de Deus sobre o povo que peca, sobre o povo de dura serviço, sobre o povo que não se arrepende. Moisés deu ainda a oportunidade para o povo se arrepender, para o povo vir até ele com o coração arrependido e estar diante do Senhor com o coração arrependido, mas apenas os levitas assim o fizeram. Então, o juízo de Deus veio sobre esse povo. Aqui está bem claro que o povo ainda continuou obstinado, o povo não via aquilo como pecado, não viu aquela adoração diante daquele bezerro de ouro como um pecado, e eles não foram até Moisés quando Moisés convocou que eles pudessem estar diante dele, e apenas os levitas foram. E assim, o juízo de Deus, através da espada dos levitas, vieram sobre o povo de Deus.
Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. A justiça de Deus. Deus tem um livro, o livro da vida. E tem um nome escrito nesse livro. Tem o meu nome, tem o seu nome. Mas aquele que continuar em pecado, que não se converter ao Senhor, que não se arrepender, que o Senhor chamar e ainda resistir ao chamado de Deus para o arrependimento, a palavra está sendo bem clara, Deus riscará o nome dessa pessoa do livro da vida. E foi isso que a justiça de Deus fez com esse povo obstinado ao pecado, esse povo de dura cerviz, que mesmo Moisés chamando ao arrependimento esse povo, mais de 3.000 homens ainda continuaram resistindo a estar na presença de Deus com o coração limpo e voltar inteiramente a Deus em espírito. E o juízo de Deus veio sobre esse povo. Vai, pois, agora, disse Moisés. Então disse o Senhor, versículo 32, agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do livro da vida que tens escrito. Aqui nós vimos que Moisés tinha pedido ao povo de Israel, os levitas, para que se consagrasse ao Senhor, após o juízo de Deus vir sobre o povo obstinado, através da espada do povo, dos levitas. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Moisés então declara ao povo que iria subir novamente ao monte e fazer expiação, propiciação pelo pecado. Ou seja, Moisés iria subir ao monte, fazer sacrifícios, fazer ofertas ao Senhor e pedir ao Senhor compaixão pelo povo. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este eu riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Então Moisés, quando sobe ao monte, ele ainda intercede pelo povo junto a Deus. Então ele reconhece que o povo tinha cometido o pecado e pede a Deus que tenha misericórdia desse povo. E aí Deus fala que a justiça dele viria sobre esse povo. E Deus assim feriu o povo que havia feito para si um bezerro para adoração. Infelizmente, nós estamos muitas vezes diante de coisas que nós julgamos importantes, mais importantes que Deus, e nós adoramos. Não é só imagens que nós fazemos, nós criamos coisas que acabam substituindo em nosso coração o próprio Deus. Nós criamos para nós coisas que nos corrompem, que nos faz afastar de Deus. Isso a gente sabe, que hoje as pessoas buscam através de ídolos, de pessoas famosas, de cantores, de artistas, ou através das suas riquezas, dos bens que se constrói, o seu verdadeiro Deus. E Deus, infelizmente, isso é algo terrível diante do Senhor. Infelizmente, a justiça de Deus, Deus é misericordioso, vem sobre aqueles que desobedecem. Infelizmente, por quê? Porque Deus quer a salvação de todos. Deus quer que todos nós salvemos, que todos nós estejamos diante dele com o coração limpo, aquebrantado, que nós possamos buscar o Senhor. Infelizmente, por quê? Porque ao invés de buscar a Deus, nós buscamos adorar aquilo que não é de Deus, aquilo que não vem de Deus, aquilo que não é o nosso próprio Deus. Buscai primeiro a Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Eu confesso para vocês que esse texto é um texto, para mim, eu falo até de interpretação, para a gente poder expor
diante da realidade que a gente vê, diante da realidade que a gente vive. É um texto que, infelizmente, hoje retrata a realidade de muitos. E é um texto que, para mim, tem um significado muito grande, muito importante. É um alerta para a nossa vida. É uma advertência hoje para a sua vida, para o seu dia. Esteja diante do Senhor, de coração limpo, adorando o Senhor em espírito, em verdade. Cuidado com aquilo que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida. Cuidado com o tipo de adoração que você tem feito. Porque Deus é misericordioso, mas a justiça de Deus vem para todos. Todos aqueles que desobedecem, todos aqueles de dura serviço, todos aqueles obstinados que resistem à palavra do Senhor. Está ouvindo agora, está escutando agora e ainda tem resistência no coração de acreditar de que essa é a verdade. Não sou eu que estou aqui interpretando a meu bel prazer. Não, é o que está de forma literal aqui exposto na palavra do Senhor. Aí a gente fala assim, mas é o Antigo Testamento, Jesus veio e instituiu uma nova aliança, mas observe-se lá na nova aliança, se Jesus em algum momento falou para o povo para construir imagens, para adorar o Senhor. Ao contrário, ele citava a todo momento o Antigo Testamento como referência de conduta de vida dele como homem aqui na terra. A todo momento ele reforçava, através das citações do Evangelho, do Antigo Testamento, a vontade de Deus para a vida do homem. E que assim nós possamos fazer na nossa vida. Vamos orar? Então, Deus Pai Todo-Poderoso, recebemos a Tua palavra, Pai, a Tua mensagem. E que a Tua palavra, a Tua mensagem, Pai, possa impactar o coração de todos. Possa transformar a nossa vida, restaurar o nosso caminho. Que nós possamos, Senhor, estar diante de Ti, Pai, com o coração totalmente limpo e buscar a Tua presença, e buscar o Senhor em espírito e em verdade, Pai. Para que possamos ser dignos da Tua misericórdia, do Teu amor e Tua bênção, Pai. Pai, Santo Deus, maravilhoso Deus, que está sempre pronto a ouvir as nossas orações. Nós intercedemos, Pai, pelos nossos irmãos, que infelizmente ainda buscam em ídolos, buscam no poder, buscam em objetos, buscam em símbolos adorar o Senhor. Sabemos que a adoração do Senhor deve ser em espírito, em verdade. Então eu peço, Senhor, tenha misericórdia desse povo, Pai. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos e tocar no coração desse povo, para que eles possam entender o que é verdadeiramente adoração e o quanto é importante estar na Sua presença, Pai, em espírito e em verdade. Assim nós oramos e pedimos, intercedemos para os nossos irmãos que ainda vivem à sombra da própria vontade do Senhor, que infelizmente ainda não despertaram para reconhecer a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e que Deus ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Amém? Que assim nós possamos viver a nossa vida buscando ao Senhor continuadamente, em obediência, e que Deus possa nos abençoar grandemente. Continuemos a orar pelos nossos irmãos, porque as nossas orações valem muito. Assim como a oração de Moisés aí, intercedendo pelo povo, pelo seu povo, impediu que a ira de Deus viesse sobre esse povo, que a justiça de Deus viesse sobre esse povo. E que assim possa ser também. Interceda pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus amigos que estão na desobediência, que está talvez buscando coisas desse mundo e adorando coisas desse mundo e colocando as coisas desse mundo em primeiro lugar. Continue orando. Talvez por palavras nós não conseguimos persuadir. Moisés chamou o povo ao arrependimento. Mais de 3.000 homens, a justiça de Deus veio sobre esse povo, eliminou esse povo da face da terra. Porque esse povo ainda continuou com o coração duro. Então, mesmo Moisés falando com esse povo, chamando esse povo ao arrependimento, eles não vieram. Mas pela oração, Moisés conseguiu tocar o coração de Deus, e pela sua infinita misericórdia, que Deus é misericordioso, Deus atendeu a oração de Moisés. Que assim possa ser também você diante do Senhor, interceder pelo seu irmão. Amém?
um intercessor, uma pessoa que está diante de Deus com o coração limpo e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia. Misericórdia daqueles que precisam. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da tua infinita misericórdia, porque é pela graça de Deus que somos salvos, e não pelas nossas obras, é pela graça do Senhor. Amém? Até amanhã, o nosso próximo encontro. Eu ainda estou em viagem, como eu falei inicialmente, eu não estou na minha cidade. Vocês podem observar o ambiente aqui totalmente diferente. A gente não fica tão à vontade em um ambiente que talvez não retrate ali aquele espaço exclusivo que a gente preparou para estar diante do Senhor todos os dias. Mas a gente fica à vontade diante da palavra de Deus. A gente fica sempre com o coração alegre quando a gente está levando a palavra de Deus. Então, independente de onde que eu estiver, no lugar que eu estiver, pode ser dentro de um carro, pode ser onde tiver o sinal da internet, eu vou estar preparando aqui uma mensagem para trazer ao seu coração, interpretando, contextualizando a palavra de Deus para a sua vida, para que você possa ir bem diante do Senhor, para que você possa achar graça diante do Senhor Jesus Cristo, para que a palavra de Deus possa ser alimento para o seu espírito, renovação para o seu espírito, e para que nós possamos ser abençoados pela palavra do Senhor. Amém? Até amanhã, até nosso próximo encontro. Fiquem na paz, povo lindo de Deus.